Fala galera, Boaz Araújo aqui na área e hoje eu vou responder uma questão que às vezes me perguntam, às vezes quase sempre. Por que DIB? Vamos lá. Quem já me conhece há mais tempo sabe da minha trajetória, dos lugares que eu vivi, dos lugares que eu morei, as coisas que eu fiz e deixei de fazer. Até vão lembrar de algumas coisas que eu tive, alguns lances que eu tentei empreender, lances de empresa e trabalho em vários segmentos. Quando eu resolvi que eu iria realmente me dedicar 100% à luthieria, ia começar a fazer o projeto de uma luthieria, quando eu desenhei esse projeto com perspectiva, com estudo de marca, estudo de mercado, métrica de crescimento, quando eu fiz toda essa estrutura que está chegando no que vocês veem hoje e que está cada vez mais próximo daquilo que eu ainda pretendo, eu tinha pensado num nome, né? Então eu comecei a pensar e o nome veio justamente sobre questão de mercado mesmo. Eu não queria associar, eu tive outras empresas. Eu tive uma empresa, por exemplo, que era Boaz Áudio Profissional. Essa empresa a gente trabalhava com instalação de sonorização ambiente, projetos de sonorização, a gente tinha aluguel de equipamento de som, aluguel com equipe para técnica de som. Eu tive essa empresa por um tempo. E era Boaz Áudio Profissional. E eu tinha as camisetas, né, que a gente trabalhava, a equipe trabalhava, camiseta bordada, Boaz Áudio Profissional. Teve uma banda parceira que eu trabalhei por muito tempo e em algumas séries das camisetas tinha no braço, mas sempre me soava estranho, porque eu estava preso ali. Na verdade, a empresa estava presa a mim. E como eu não obtive tanto sucesso nessa área de áudio, por inúmeros fatores, eu saindo, não trabalhando mais com isso, a empresa ela morreu. Porque não faria sentido você contratar Boaz Áudio Profissional e chegar no seu evento uma pessoa que não é o Boaz, entendeu? Então eu tinha muito medo disso e eu pensei muito nisso quando eu montei a luthieria. Não estou aqui falando mal, não é nada contra quem usa o seu nome como luthier principal, como marca, tá? Como marca pessoal, marca própria. É só eu estou passando para vocês a minha visão do meu modelo de negócio, tá? O que aconteceu? Eu precisava de um nome que soasse como empresa mesmo, porque eu acredito, ou tenho até certeza, que dificilmente alguém usaria uma camiseta escrito o meu nome, Boaz de Araújo Luthieria, por exemplo. Um boné, Boaz de Araújo Luthieria, uma caneca, um encordoamento, quem sabe, Boaz de Araújo, outros projetos que estão aí já engatilhados. Então, por exemplo, afinador Boaz de Araújo, tipo, é muito mais difícil comercialmente. Não que seja impossível, existem grandes nomes que se tornaram grandes marcas, mas só que são exceções, tá, galera? Então, às vezes você olha na internet e vê, nossa, porque fulano fez isso, fulano fez aquilo, isso, aquilo. Se tá na internet, se tá bombando na internet, é uma exceção. A gente tem um costume de só consumir exceção. Então, tudo que é exceção, que é algo que, nossa, do nada o cara, do zero, o cara virou não sei o que, ele é uma exceção. Isso atrai e isso dá audiência, tá? Mas a vida real ela acontece aqui fora. Então existem alguns padrões de mercado, existem estratégias de mercados que são eternas, que pode vir e sair, voltar e fazer o que for de novo, de marketing novo, mas existem fundamentos e base em empresas que isso nunca vai mudar, isso não muda, isso é estrutura, tá? Então eu pensei nisso, eu pensei, poxa, para eu ter o meu nome vinculado e ele ser uma marca tão forte, a energia investida é muito grande. E eu não tenho tempo nem energia o suficiente para investir nisso, então eu vou para algo que fosse um pouco mais aceitável no mercado. Por isso que eu queria um nome de uma marca. Então aí surgiu a D&B Luthieria. Então a D&B Luthieria, por exemplo, é uma marca que ela pode estar em vários produtos e que eu não preciso estar lá. Então pode ter outras pessoas fazendo aquilo sem eu estar linkado direto.
E isso é algo pessoal meu também, da época que eu criei, porque eu não queria estar atrelado, nem vinculado, nem taxado, como, por exemplo, Boaz Araújo Luthier. Então, isso na minha questão me limita. Então, eu estaria limitado a ser um luthier, não que isso seja ruim, tá? Mas eu não gosto desse termo de estar limitado. Então, por exemplo, trabalhei como técnico de áudio, eu não gostaria de estar limitado a ser técnico de áudio, porque quando eu me limito a ser técnico, eu não posso ser produtor, eu não posso ser um bom hold, eu não posso ser vários fatores, porque eu estou me vendendo como um produto único. Então, a luthieria é a mesma coisa. A minha base, a minha sustentação, o que eu sempre fiz na vida foi vendas. Eu sou um vendedor, eu gosto de vender. Então, por exemplo, na luthieria, se eu for o Boaz Araújo Luthier, eu estou me limitando a ser o luthier. E isso para mim não funciona, isso me limita e é processo criativo, isso me trava de alguma forma que eu não consigo continuar assim, expandir muito. Então é coisa da minha cabeça, tá, gente? Isso aí é algo pessoal meu. Por isso que eu resolvi ter um nome. E esse nome, eu roubei ele de uma empresa que eu tive um tempo. Uma galera pode até lembrar, se você lembrar, você comenta, que era D&D Chocolates Especiais, que era uma empresa que eu trabalhava e eu comercializava chocolate lá dentro. E o porquê essa empresa foi muito bem, depois, um outro dia eu conto porquê que ela acabou, e porque o nome foi bem forte na época do chocolate, porque nessa empresa que eu trabalhava, pelo meu nome ser Boaz, existe aquela brincadeirinha que eu ouço desde que eu me entendo por gente. Sempre vai acontecer. A pessoa pergunta, mas qual é o seu nome? Boaz. Como é Boaz? É Boaz mesmo? Isso. Então você é de boas. Então você está de boas. Então essa é aquela piadinha que a gente escuta a vida toda, eu escuto. Então, e nessa empresa era a mesma coisa. A galera tá de boas, tá de boas, tá de boas. E meu apelido nessa empresa virou de boas. Para tudo quando é lado. Quando eu fiz o lance que eu ia começar a vender esse chocolate, montei essa empresa, e eu precisava de um nome forte lá dentro que as pessoas assimilassem a mim. Tipo, puta, eu Boaz. Falei, de boas, D&B. Comunica, a marca comunica comigo, D&B Chocolates Especiais. Aí a galera perguntava, mas por que D&B? De boas, mano. Pô, eu de boas, verdade, eu não sei o quê. E foi muito bem a empresa. Essa estratégia funcionou muito bem. E quando a luthieria começou a se estabilizar, começou a crescer, começou a estruturar, eu precisava de um nome meio que urgente. E aí eu roubei dos chocolates, porque era um nome que faz todo o sentido, porque ele comunica, tem a ver comigo, e de outra forma, você que não está assistindo esse vídeo, você também não sabe o porquê. E ele vira como uma marca. Quem já conhece fala, nossa, é verdade, está associado ao Boaz, é de boas. Mas dá para entender que é uma empresa, que eu não sou o D&B. Que eu sou Boaz e hoje eu trabalho como luthier na D&B Luthieria. E esse foi o meu intuito desde o começo, que o nome conseguisse ser mais forte do que o meu nome. Então eu sempre prezo nisso, de ter uma empresa mais forte do que eu e uma empresa que ela ande mesmo se eu não estiver nela. E é por isso que a gente trabalha tanto com processo, a gente trabalha tanto, tudo que a gente tem é discriminado. Então eu, por exemplo, mesmo eu sendo proprietário, sendo luthier aqui na D&B Luthieria, eu não faço do jeito que eu quero as coisas. Então chega um instrumento, por exemplo, eu não avalio cada dia de um jeito, eu não olho e faço do jeito que eu quero, não. Eu tenho um protocolo para seguir dentro da empresa, como um funcionário normal. Então chega o instrumento, eu tenho um protocolo de atendimento, eu tenho um protocolo de avaliação, o que eu olho primeiro, o que eu olho depois, o que eu avalio. E esse protocolo ele foi criado dentro dos erros. Então eu peguei um instrumento há muitos anos para fazer um setup completo no instrumento. Dei o orçamento para o cliente e fui fazer o serviço. Na hora que eu fui soltar o tensor, por exemplo, o bullet estava espanado, porque colocaram uma chave com outra numeração. Então, dentro já do que seria a nossa cultura, eu não podia ligar para o cliente e falar, oi, tudo bom? Deixa eu te falar, eu não vi o bullet do tensor, ele está espanado. Espanaram o bullet do tensor. Então, isso, não, além de não soar nada profissional, não é profissional. Então, o que eu fiz? Isso é um caso real, tá? Que eu estou contando para vocês.
Aí o que eu fiz? Fui pedir um bullet novo, ainda bem que era só o bullet, imagine se fosse um tensor quebrado, eu teria que arcar com todo um custo de um tensor, de um traçamento, nesse caso, por simplesmente eu não ter verificado o tensor. Aí alguns profissionais vão falar, mas não foi culpa sua, ele quebrou em uso. Tá, foi culpa minha porque eu não verifiquei na frente do cliente. É a minha forma de pensar. Então, o que aconteceu? Eu comprei um bullet, troquei o bullet, tive um prejuizinho ali, talvez muito pequeno, mas deixei um bullet novo. Na hora que o cliente chegou, eu falei, deixa só essa peça aqui, ó, não verifiquei na hora, olha como é que ele está desgastado. Então, toma cuidado quando alguém for mexer nesse tensor, mas já está com um bullet novo, não tem custo nenhum, e toma que essa chave é a chave específica para esse bullet. Resolvi o problema. E aí, resolvi o problema e aprendi a lição. Porém, no outro dia, ou um mês depois, ou talvez um ano depois, eu poderia passar pelo mesmo problema. Se eu simplesmente esquecer de conferir o bullet do tensor. Então, isso hoje entra como um procedimento padrão. Então, assim que eu cometi o erro, eu vou lá e pá, procedimento padrão, a partir de hoje, mais um item, verificar tensor. Então, coisas são básicas, que a gente já sabe que tem que ter a conferência, e em outros casos foi realmente com os erros, a gente foi criando esse processo, foi criando essa metodologia, e o mais legal, que essa metodologia toda, ela está evoluindo a cada dia, com cada instrumento novo, cada situações novas que a gente passa na oficina, a gente atualiza esse segmento. Por que eu estou falando isso para vocês, gente? Porque o prazo de entrega nosso ser rápido, tudo isso tem a ver com o processo, tá? Então, são processos que a gente criou na oficina. Então, dentro desses processos, a gente segue ali toda uma métrica, todo um documento mesmo, como um funcionário da D&B Luthieria, porque afinal o Boaz Araújo, ele é um funcionário, ele é um luthier dentro da D&B Luthieria. E se eu precisar futuramente de alguém para me auxiliar num serviço, não é a meta ainda tem anos para isso acontecer, mas se eu precisar de, por exemplo, ajudante para trocar corda, cara, eu preciso de um ajudante aqui para trabalhar aleatório alguns dias só para fazer a troca de corda dos instrumentos, eu vou ajustar e você só coloca as cordas. Eu tenho um documento já pronto para isso, com todo o passo a passo de como colocar as cordas dentro do nosso padrão. Então a gente padronizou essa metodologia. Então isso, por que eu estou explicando isso? Porque isso faz parte do meu processo de não ter o meu nome vinculado e estar limitado a ser o Boaz Araújo Luthier. Porque a partir do momento que na minha cabeça eu me tornasse só o luthier, eu ia me preocupar apenas em fazer um bom serviço. E fazer um bom serviço é o básico para todo luthier. Porém, existem outras coisas que a gente precisa saber. Então eu não teria estudado marketing, eu não teria estudado economia, parte de finanças, administração, não teria desenvolvido toda essa metodologia, tudo isso que a gente criou dentro da D&B Luthieria, que faz a gente entregar o que a gente entrega hoje, no prazo que a gente entrega hoje. Então é isso, para você que tinha alguma dúvida sobre o nome D&B, tá aí explicado, D&B é de boas, e eu sou o Boaz Araújo, que sou luthier dentro da D&B Luthieria. Beleza? Valeu demais, galera, por ter ficado até o final. Curte, compartilha, dá uma moral pra gente aí. Beleza? Valeu!